Matraca, circula a adaga das bocas, traga da fala, trocas em redes, enredo do eco em relevo, de negra raiz. Arma batida sem couro, fala, reza, enreda, resenha o verbo, mãe do elo dos elos. Fala, embala e arma, os tambores de bocas, matraca. Boa noite para quem assistir de noite. Bom dia para quem está aqui de dia. Está começando mais um programa Iodoiá. Bora alimentar nossa cabeça e conversar com Kathleen, Esther, Eduarda e Cacai, o palhaço lefo-lefo, afo-afo. E para todo mundo que está aqui, aquele abraço. E uma música que vem lá de Guiné-Bissau. Suma ele minje de cariz pitado e pá de mundo, mamundo lega. Suma ele minje de cariz pitado e pá de mundo, mamundo legal. Essa música é de Guiné e a gente tem uma pessoa aqui que veio de lá do continente africano. Se chama Esther. Esther, chega mais para a gente conhecer um pouquinho quem é você. Boa tarde, tudo bem? Sim. Conta para a gente um pouquinho o seu nome, em qual escola você estuda, o que você gosta de fazer, para a gente começar se apresentando e depois a gente vai falar sobre esse jornal que a gente criou, o Jornal IN, do Cesário Alvim, uma escola estadual em Minas Gerais. E a Esther é uma das artistas que fez o jornal, né, Esther? Então, para a gente poder te ouvir, diga para a gente seu nome, de onde você vem, o que você gosta de fazer. Tá. Meu nome completo é Esther. Eu vim da África, de Guiné-Bissau. Eu nasci no dia 1 de 1 de 2002. Eu tenho 10 anos. Eu nasci no Hospital Regional de Bafatá, cidade de Bafatá também. O que eu gosto mais de fazer é brincar, fazer atividades também com a loja. E eu acho muito legal isso, porque é bom para minha saúde, é bom para a saúde do mental. E eu acho melhor do que ficar na tecnologia. E eu acho muito legal essa escola, que o nome dela é Cesário Alvim. Eu gosto muito daqui. E acho que ter amigos daqui é muito bom. Eu acho que é melhor que a outra escola que eu estudava, porque ela era muito poluída, era muito apagada, tinha muita gente. E muito bagunçado aquele lugar. Então, eu acho que muito melhor do que a outra escola que eu estudava. E, assim, eu tenho uma família, toda ela é de origem africana. Nenhuma delas é aqui do Brasil, mas só o meu irmãozinho Manuel, que nasceu aqui do Brasil quando a gente mudou pra cá. Aí a gente ficou aqui, eu, meu irmão mais velho, meu irmão pequenininho, minha mãe e meu pai. Aí chegou minha avó, e ela estava em péssimas condições médicas, ela é diabética. Então, minha mãe falou que ela vai ficar aqui um tempo até ela se recuperar. Aí, quando ela se recuperar, ela vai passar para a África.
E talvez uns anos para frente eu vou para lá também, conhecer as praias, conhecer o lugar onde eu nasci, conhecer a minha casa lá. Meu pai falou que a gente tem uma lá. E assim, acho que vai ser muito legal. E brincar com o meu irmão lá, talvez vai ser ótimo pra gente. Porque assim, eu não vou ficar na cidade só com lugar poluído. A gente vai ter um lugar lá, ar limpo, porque lá é o lugar mais rico em nutrientes, cultura, sim, eu acho. E essa é a minha história, assim. Deixa eu ver. Sim, sim. A TV Matracas, né, que a gente está aqui apresentando esse programa nela, ela reúne pessoas de vários países do continente africano. Sabe, Eduarda, Kathleen, Cacai, e todo mundo que está aqui ouvindo, né? Então, tem uma universidade aqui no Brasil que fica lá no estado da Bahia, num lugar que se chama Recôncavo Baiano. E essa universidade é uma universidade afro-brasileira. Então, a gente estuda com várias pessoas que vieram da Guiné-Bissau. E aí a gente aprende o crioulo, os crioulos, né? Porque a Guiné-Bissau tem várias nações, vários povos, né? Balanta, Pepel, Bijagós. Essa cantora que eu comecei mostrando para vocês é essa cantora aqui, ó, uma das minhas cantoras preferidas. Ela se chama Karina Gomes. Vou mostrar uma foto dela. Olha que linda. A Karina Gomes, ela fez essa música para todas nós que somos meninas, mulheres, né? É uma mulher africana, negra, que conhece as suas raízes. Você falou aí da sua avó, né? Da questão da saúde, das plantas. E é uma mulher muito guerreira. E por que eu trouxe essa música da Karina Gomes? Porque a gente está fazendo o programa hoje, dia 25, que é o Dia Internacional de Proteção à Mulher. E aí, para continuar a conversar com vocês, né, que são estudantes, meninas aí muito inteligentes, é valorizar, né, todo mundo que escreve, que canta, que faz arte, que faz poesia. Agora eu vou chamar aqui a Eduarda, para eu poder conhecer um pouquinho mais sobre ela e todo mundo que está aqui ouvindo. Chega mais, Eduarda. Quero saber um pouco da sua história, onde você nasceu, o que você gosta de fazer, né? As coisas que você se diverte. Conta um pouquinho para a gente sobre você. O meu nome completo é Eduardo. Eu nasci a 2 de 12 de 2012. Eu não me lembro onde eu nasci. O hospital na minha essa escola, eu acho mesmo que ela disse que ela é muito boa, tanto que antes que eu não conseguia fazer a medida, era tipo uma solitária. Mas aqui eu tenho bastante amigos. Sou feliz aqui. Acho muito boa essa escola. E ela também é feliz com a gente junto. Igual ontem que eu tava lá junto com a minha família, tá se divertindo muito. O que eu mais gosto de fazer é brincar é brincar com meus amigos, meus pais, com a minha família. Eu gosto muito de brincadeiras novas, gosto de fazer muitas amizades novas. Eu muito feliz, estou muito contente aqui nesse mundo. Muito obrigada, Eduarda. Você que criou a história do gato Mingau, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer a história do gato Mingau. E agora eu vou chamar a Kathleen.
para eu poder, e a gente poder conhecer um pouquinho também do que ela gosta de fazer, qual que é o nome dela, onde que ela nasceu, se ela nasceu na China, no Paraguai. Chega mais, Kathleen. Obrigada, viu, Eduarda? Boa tarde. Boa tarde. Será que deu uma congelada? Ela congelou. Deu uma travadinha, mas ela vai voltar. Estou esperando aqui, Marcos. Deu uma travada. Então, gente, enquanto ela não volta, nós somos aqui a Escola Estadual Cidadão, a Kathleen está no 5º ano, né? A Eduarda está no 4º ano e a Esther no 5º ano também. Uma sala que a Kathleen. E a gente está muito feliz, né? De estar aqui com vocês. Muito especial essa primeira edição do nosso Jornal In, né? E várias pessoas participaram, desenhos, reportagens, e depois espero que vocês possam receber fotos, né? E a escola pretende, agora para frente, lançar pelo menos a cada 3 meses um jornal, né? Se não der de 3 em 3 meses, pelo menos de 6 em 6 meses. E aí é uma experiência muito boa, que a gente diverte, através de pesquisas, né? E a história e tudo mais. Esse aqui, ó, é o jornal que a gente fez. Chama-se Jornal In. Notícias do Cesário Alvim. Não vou falar tudo sobre ele agora, porque a gente vai conversar, né? Mas só folheando um pouquinho, tem artigos, poesias, pesquisas. Uma série de reportagens, né? Que foram criadas pelas crianças, pelas estudantes, né? Pelos estudantes da Escola Estadual Cesário Alvim. Deixa eu ver se eles já conseguiram voltar. Conseguiram voltar. Eu estava mostrando aqui, Cacá, um pouquinho do jornal. E agora eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Maravilha. Maravilha. Cadê a Kathleen para a gente poder conhecer mais sobre ela? Kathleen. Agora eu acho que pode abaixar um pouquinho a câmera de vocês para a gente conseguir ver a Kathleen. Boa tarde, Kathleen. Conta pra gente um pouquinho sobre o que você gosta de fazer, de estudar. Meu nome é Kathleen, eu tenho 11 anos. Meu nome é Kathleen Silva. E eu tenho um primo, o nome dele é Rafael. E, assim, aqui na escola é muito bom, que foi a primeira escola que eu estudei. É muito bom estudar aqui, porque aqui é muito legal. E também o que eu gosto de fazer é brincar com meus primos. Todos os dias que eu chego da escola, eu gosto muito de brincar com eles. De bola, brincar de pega-pé. A gente brinca lá em casa. E, e assim, eu nasci aqui, mas só que o hospital que eu nasci, mas eu nasci dia 11 de 2010. E também eu, assim, eu gosto muito de assistir filmes, vi jogo, assim, eu gosto muito de ler também, e aqui é muito legal.
Obrigada, Kathleen. Agora eu vou chamar o Cacai, né? Que também é palhaço, lefo-lefo, afo-afo, para dizer um pouquinho de onde ele vem, qual que é a história dele. E depois eu volto para a Kathleen, que teve a ideia do jornal, né? Cacai, como é que é seu nome para a gente conhecer? Bom, eu sou o Cacai Machado, né? Estou professor, estou palhaço também. Estou aqui na Cesário Alvim há 5 anos e a gente, a partir da ideia da Kathleen aqui, nós incentivamos, né, a escrita desse jornal e a criançada recebeu muito bem. E essa é a primeira edição do Jornal Índio. Eu venho do interior de Minas, um lugar chamado Patrocínio. Já andei por aí pelo mundo um pouco também, São Paulo, Chile, Argentina, Uruguai, Índia. Já dei uns rolê aí por Portugal. Mas é aquela velha história, né? A gente só se encontra em nós mesmos. Então, esse trabalho que a criançada propôs aqui é um pouco disso, né? Da gente partir, né, do autoconhecimento, da nossos sonhos, das nossos desejos mais puros, né? E estar no mundo, né? Estar de uma maneira mais alegre, mais divertida e tal. A criançada aqui é muito bacana. A Esther chegou com essa proposta, né, desse tema tão sério, né, que é o racismo no Brasil. A eloquência da história da Eduardo sobre o gatinho mingau, brincadeiras para fazer em casa na época da pandemia, que ela elencou, né? E a Kathleen, né, que tinha esse desejo, ela chegou com essa ideia, vamos fazer um jornalzinho aqui, o nosso jornal da escola, e tal, vai ser bem legal. E foi isso, né? Acho que esse desejo de fazer as coisas e encontrar alguém que apoie, né? Que a criançada tem muita ideia, né? E elas ensinam muito para a gente, né? Basta a gente ter uma escuta mais atenta, que com certeza a gente ganha muito com essa relação, né? Com a criançada, assim, é muito saudável. Obrigado, Cacai. Agora, o que vocês acham da gente conversar todo mundo junto? Ao invés de uma pessoa vir para frente, a gente tentar conversar estando todo mundo junto. Ué, vamos tentar, né? Vamos tentar para ver se a voz vem, né? Quer que a gente venha para frente? Eu acho que é melhor você ficar ali atrás mesmo. Ah, tá. Senão não vai caber todo mundo na tela. Tá faltando o rosto da Kathleen. Mas será que você consegue tirar um pouquinho a câmera para o lado, Cacai? Para aparecer um pouquinho mais da Kathleen? Levantar ela um pouco também. Aí tá bom. Ali tava bom. Agora fechou a Esther. Aí, agora vai. Agora foi. A gente está num momento desafiador, né? De pandemia, de ter que manter a distância, colocar a máscara e fazer um jornal, né? Fazer coisas bonitas, bacanas, igual a Eduarda falou, né? Que gosta muito de brincar. A Kathleen falou que brinca muito com o primo dela. Isso é importante para a gente não adoecer, né? Para a gente ficar bem. A escola, às vezes, ela é boa, mas às vezes ela é meio chata, né? Então, a gente tem que inventar coisas legais para fazer dentro da escola. E aí, Kathleen, eu queria te ouvir. Qual foi a ideia? Por que você quis fazer o jornal? O que passou pela sua cabeça? Conta para a gente um pouquinho. É porque eu sempre vejo nos livros de antigamente que fazia jornal na escola e tinha um jornal impresso e passa pela minha cabeça de fazer um jornal aqui na escola. Aí eu achei que ia ser muito bom fazer, porque assim, ia ter um monte de coisa, se fosse impresso, dava pra gente ter um monte de coisa que a gente criou. E assim, muito melhor que
Sim. E vocês estão num lugar muito importante da escola, que é a biblioteca, né? Que é um lugar que às vezes fica muito excluído, muito abandonado, e é um lugar mágico. Porque dentro de uma biblioteca, abrindo um livro, né? A gente pode ir para vários mundos, pode conhecer várias culturas, vários lugares. E é igual você falou, antigamente a gente lia mais, né? Tinha um jornal. Hoje em dia é mais celular, né? Instagram, Facebook. E às vezes aquelas notícias, principalmente as notícias que a gente precisa, a gente não encontra, né? Muitas vezes a televisão vem com muita tragédia e a gente mesmo pode escrever as nossas histórias. E aí eu vi que a Eduarda fez uma história sobre o gato e queria ouvir um pouquinho de você, Eduarda, sobre essa história para a gente poder compartilhar aqui na tela. Ela não recebeu ainda o jornalzinho. Nós vamos mandar, né, para ela. A gente estava esperando a final, né? Aí nós vamos mandar para o zap cada um, você receber. A gente vai imprimir também, deixar exposto aqui a partir de segunda-feira na escola. Sim. Eu vou compartilhar aqui a história do gato Mingau. Vamos lá para o Jornal In. E lembrar que ela fez ilustração também, né? Sim. Eu pude editar o jornal, né? Aqui ficou a capa do Jornal In, número 1, novembro de 2022. Tem a história do gato Mingau, a saúde, né? Diga não às drogas, as dicas divertidas, a pergunta do que é a escola para a gente e as entrevistas, né? Com uma poesia, com um artigo. Teve também outra estudante que é da Colômbia, que escreveu para o jornal. E o gato Mingau, ele ilustra a capa do jornal. Olha que bonito. A Eduarda foi a artista que fez as ilustrações. E aí, aqui é a história do gato Mingau. Olha ele aqui, como é que ele é. Amarelo, com as orelhas e a barriga cor-de-rosa, a bochecha com vergonha, parecendo um pouquinho a gente, com vergonha às vezes. O sol é laranja com amarelo. Parece que é um dia bem quente, né? Porque o céu tá azul, a grama tá verde, bem verdinha. O gato chamava Mingau. Ele gostava muito, muito mesmo, é de ar puro. Mas não podia sair de casa por causa da Covid-19. O gato Mingau ficou muito triste. E ele implorava, porém, para poder... O gato Mingau é o gato que não podia sair de casa. Mingau era muito teimoso. Pulou a janela do seu quarto, correu até a praça da cidade, mas ele não viu ninguém na praça. Mingau estava sozinho e todas as pessoas estavam se abrigando em suas casas. Arrependido, Mingau voltou para suas casas. Os pais de Mingau estavam bravos e ele nunca mais saiu. E aí, olha só que interessante. A forma que os olhos dos gatos ficam dá um sinal. Vamos observar os olhos do Mingau. Vejam bem. Quando os olhos dos gatos ficam triângulo, ó, quer dizer um sinal de que está tudo bem. Mas quando os olhos dos gatos ficam redondo, quer dizer um sinal de perigo e que ele vai te atacar. Como será que está o Mingau agora? Será que a gente pode escrever uma carta para ele?
entrou por uma porta, saiu pela outra. Depois a gente conta outra história. Vamos conversar um pouquinho sobre a pandemia? Parabéns, Eduarda, pela história, pela ilustração. Pandemia, né? A Covid-19, o gato mingau. O que você acha, Esther, sobre essa história? Eu acho bem assim, porque tem umas pessoas no mundo, elas querem ajudar os outros, e a vida das pessoas. Com uma pessoa que é mulher agora. A pessoa, ela já sabe, porque é a mesma coisa que a pessoa desse seu pai, porque estamos no meio da pandemia e parece que ninguém sabia que era isso. Só que como ele era orgulhoso, ele achou que deveria sair de casa, ver os pais dele avisando ele para não fazer isso. Então, isso que chama de desobediência, eu acho que é uma coisa muito legal. Desobedecer seu pai, sua mãe, é uma coisa muito boa fazer isso. Além disso, ele fala que sabe mais que ele, que eles já passaram por várias coisas passaram por isso, tipo, eles já passaram por isso, como a dengue é uma coisa que mata muito gente, nem Covid-19. E eu acho que o gato mundial deveria obedecer mais os pais. Sim, eu concordo com você. E eu acho que é melhor vir para frente mesmo, porque a voz está ficando bem abafada. Mas eu estou conseguindo ouvir vocês. Agora eu quero perguntar para a Kathleen o que ela acha do gato mingau. Acho que é bom uma pessoa só vir para frente quando eu chamar, porque senão vai caber todo mundo aqui. Será que cabe? Kathleen, a pergunta é: o que você acha do gato mingau? Venha, por favor. Sente-se, Kathleen. O que você achou do gato mingau? Eu gostei muito da história, mas também, igual você falou, na pandemia é melhor se prevenir e desobedecer os pais. Tem gente que sai e, assim, acontece coisa ruim. E ele devia também obedecer muito aos seus pais, porque para um gato, tem gente que gosta de estressar os voos, assim, na rua. E, assim, ele também tinha que respeitar e porque tomar cuidado, porque tem gente que gosta de maltratar animal, pessoas, e para ele que é um gato, ele tinha que tomar cuidado, porque tem gente que abandona o seu animal na rua. E, assim, tem gato, animal que sai volta. Assim, aí o dono fica triste, e essas coisas. Mas ele deve obedecer muito seus pais, porque é muito perigoso para ele. Sim. E uma coisa muito importante que você falou, né? É a gente conseguir saber quando é que a gente obedece algo para se cuidar, né? Eu estou com Covid. E aí, eu achei muito interessante a história do gato mingau. Para a gente poder estar falando. Tem gente que acha que a pandemia já acabou, né? Tem gente que acha que ela nunca existiu. E como é que a gente vai se comportar quando pega o vírus? Quando eu soube que eu estava com Covid, eu fiquei desesperada, porque minha mãe já é mais velha, o Cacai conhece minha mãe. A cabulosa. Eu falei, nossa senhora, minha mãe não pode pegar não, que ela é grupo de risco. E aí, chegou um momento que a gente, às vezes, não está lavando tanto a mão, não está usando tanto a máscara. Eu estou sem máscara porque eu estou aqui dentro do quarto, né? Álcool em gel, né? E aí, já passei 7 dias, minha mãe não pegou, ninguém aqui em casa pegou, por quê? Porque eu obedeci, fiz o recolhimento durante esses 7 dias. Eu guardei o meu copo, o meu prato, a minha colher dentro do quarto, só comi as coisas dentro do quarto.
limpei, né, toda a casa, comprei o álcool, desinfetei a mão e deu tudo certo. Nos 3 primeiros dias eu senti muita falta de ar, diarreia, ainda estou com bastante dor de cabeça. E o posto de saúde, né, ele faz o exame para a gente. Então é importante, ficou resfriada, sentiu alguma coisa de diferente, vai no posto, para não multiplicar o vírus, né? E a Esther, né, que é de Guiné-Bissau, o continente africano descobriu vários chás, várias ervas para a gente se cuidar durante a pandemia. A UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, fez um livro sobre as ervas que a gente pode tomar junto com esse isolamento, né? Então, a gente está num momento em que a gente está vivendo algo muito diferente. E, às vezes, mexe com a cabeça da gente também, né? É o momento que a gente está perdendo algumas pessoas, né? Se despedindo delas. E o jornal também traz uma poesia feita pelo professor Cacai para uma estudante, né? Que era da escola e hoje já está em outro lugar. Eu vou compartilhar aqui o jornal de novo para a gente ver essa poesia que está no jornal, ó. Em memória a Duda. Um sorriso que se vai, levado cedo demais, lamentado pela lágrima que cai dos olhos de sua mãe. Os anjos vieram e a levaram. Pousada em suas asas, muitas pessoas choraram. Enlutaram suas casas. Ela era criança, era pura alegria, uma doce esperança, inocência da manhã, que recebe o orvalho da vida. Era você, minha irmã, que agora está de partida. Boa viagem, anjinho, que o nosso bom Deus te guarde no seu eterno ninho de amor. Professor Cacai Machado, dia 17 de junho de 2022. E aí, em memória a Duda, vamos fazer um minutinho de silêncio e desejar que ela esteja bem, né? Porque às vezes a gente sai daqui e vai com a alma para outro lugar. E é importante a gente poder conversar sobre isso também, né? Então vamos fazer aqui um minutinho de silêncio, desejando que ela esteja bem, que a família, né, consiga ser confortada. Vamos mentalizar em homenagem a ela esse um minutinho aqui. Dizem que no continente africano havia 2 crianças irmãs gêmeas. Essas crianças, lá na Nigéria, conseguiram enfrentar a morte. Uma vez a morte desceu e todo mundo começou a ficar muito enfermo, muito doente, a ir embora da terra. Chamaram os maiores sábios, as maiores mestras de toda a região. Foram até o reino de Ilé-Ifé, não acharam. Foram até o reino de Oió, também não acharam. E andando, todo mundo procurava como enfrentar a morte. Mas ninguém ouvia as crianças. E criança é criança, né? Mesmo se não ouvirem a gente vai lá, pega e faz. Então, essas 2 crianças começaram a tocar
E a morte começou a se encantar pelo toque das crianças. Elas cantavam, né? Vadeia 2-2, vadeia no mar. A casa é sua 2-2, eu quero ver vadear. Vadeia 2-2, vadeia no mar. A casa é sua 2-2, eu quero ver vadear. A morte começou a dançar e ela não conseguia parar de dançar, não. E as crianças, como eram gêmeas, começaram a revezar. Quando uma mão doía, a outra ia para o tambor. E a morte ficava encantada, não conseguia parar de mexer o corpo. E elas iam. Vadeia 2-2, vadeia no mar. A casa é sua 2-2, eu quero ver vadear. A morte falou, pelo amor de Deus, o que vocês querem? Porque eu não consigo parar de dançar, minha hérnia de disco está doendo, minha coluna. E as crianças falaram para ela, a gente vai parar de tocar se a senhora der licença. E foi assim que lá no continente africano, as crianças conseguiram espantar Iku, a morte. E existem várias formas da gente espantar a morte. Uma outra forma é a gente cuidar da nossa saúde. E o Jornal In também fala de saúde, ó. A terceira parte do jornal, não às drogas. Traz o desenho das crianças, né? Kathleen, Eduarda, Cacai, quem está aqui assistindo. Ó. É, tô da Eduarda. Fuma demais, o peito dói. Essa é a vida de um bad boy. Craque sim, mas somente de futebol. Vocês conseguem ver a tela grande? Estamos vendo só a pequena. Só a pequena? É. Mas vocês conseguem ver o jornal daí? Vamos ver, dá. Mas está bem maior do que estava. E vocês conseguem ler a frase que está aqui? Sim. Qual é a frase? O pai bebendo bêbado, o filho pede esmola. Isso. E essa aqui, qual é a frase? Injetou ficou doidão na paranoia das E essa? Overdose com coagulação, ataque fulminante para o seu coração. Essa aqui é mais difícil de ler, hein? Está em achite, craque e craque. Não ensinava, não conseguiu. E esse? Cheira demais, cabeça corrói, bate na mãe e a família destrói. Essa? Usa a camisinha, não quis ser, foi premiado em H. Essa é a última. Criança cheira cola, não vão à escola. Muito importante também os desenhos, né, que vocês fizeram no Cesário Alvim, para a gente ter a consciência, né, que às vezes a bebida, a droga pode prejudicar as nossas vidas. E na idade assim de 12, 10, 11 anos, muitas vezes a gente já começa a ter estudantes que entram para esse mundo justamente porque a gente vive muitas injustiças, às vezes passa por muitas coisas tristes, e às vezes a porta que está perto da gente é essa, né, que acaba levando para um buraco. E aí no jornal a gente colocou não só para os estudantes, mas também para as famílias, as irmandades, né, os lugares de apoio
para as pessoas, né? Existe o Narcóticos Anônimos para quem deseja, né, sair dessa doença que é a adicção, o vício nas drogas, né? O Narcóticos Anônimos existe em todo o Brasil e sozinho, sozinha, muitas vezes a gente não consegue apoio. Quando a gente se junta, igual vocês juntaram, fizeram o jornal, é quando a gente tem a comunhão, a união, que a gente consegue ir vencendo as barreiras que a gente tem. E aí, existem esses grupos que são gratuitos e tem o telefone, a gente colocou no jornal. O Alcoólicos Anônimos também é outro grupo que existe. E muito interessante que a gente teve um filme aqui na cidade de Contagem, que é um filme que foi indicado para o Oscar. Se chama Marte 1. É a história de uma criança que tem o sonho de ser cientista e não quer ser jogadora de futebol. E aí, nesse filme, o que acontece? O pai das crianças, ele é viciado na bebida. E ele vai para esse lugar que se chama Alcoólicos Anônimos. E se cuida ali. Então, existem muitas coisas na vida da gente, que passam pelo coração da gente, que a gente precisa dar nome, né? Aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. E também as brincadeiras. Kathleen falou que gosta de brincar com o primo dela. Cacá, que é um brincalhão. Eu gosto de brincar. O Jornal In também tem várias brincadeiras e várias dicas de brincadeiras. Olha só que legal. Várias crianças brincando e pessoas mais velhas também, ó. Quais são as dicas de brincadeira aqui? Esconde-esconde, mímica, jogo de tabuleiro, que é dama, xadrez, massinha caseira, que a gente faz com farinha, amarelinha de papel, jogo da velha. Por causa da Covid-19, só pode sair se for necessário. E para deixar mais divertido, trouxemos várias brincadeiras para brincar com a sua família. E aí eu queria ouvir de vocês uma brincadeira para a gente deixar como dica para quem está aqui nos assistindo. Quem pode dar a sugestão de uma brincadeira legal? Ei, Mara, essas sugestões foi da Duda também, não foi? Eduardo, você que criou essa sugestão. Também foi ela também. A Eduarda também inventou. Ela criou essa ideia da brincadeira, da dica de brincadeira na pandemia, né? Ficar em casa. Sabe, para o próximo jornal, vou dar dica para vocês, que tem a Esther, tem a Julieta, que é da Colômbia, para vocês pesquisarem as brincadeiras africanas. Olha só, ótima ideia. Uma brincadeira da Guiné-Bissau que a gente faz tocando o pé das pessoas, que a gente canta assim, ó, dulê, 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 papá, papá, si, yoko, yoko, coli, coli, iaia, mantê, do palas. E aí, quem não tira o pé, sai do jogo, né? Não pode deixar pegar no pé. Tem uma outra que a gente brinca com sementes, que se chama mancala. É uma brincadeira ótima para aprender matemática. E tem a ver com a terra, com o plantio, com a lua, com o sol, com as estrelas. Então, tem brincadeiras no mundo inteiro. E a gente precisa recuperar as brincadeiras também. E o jornal tem um outro artigo, que é o artigo da Esther. Bora lá, Esther, ver seu artigo? Vou compartilhar aqui de novo. Vamos pular essa parte aqui. Ó, é uma entrevista, né? Eu sou a Esther. Irei falar do dia em que sofri racismo por causa do meu cabelo. Isso aconteceu no dia 10 de abril de 2017. Eu só tinha 5 anos na época. Prendia ele para não ficar feio. Eu amarrava meu cabelo daquele jeito. Mas um menino chamado João Martins, ele era branco, ele era muito violento e ele me zoava muito. Até que um dia passou dos limites e me chamou de cabeça de ovo. E isso subiu na minha cabeça por muito tempo. Aqui a bandeira da Guiné-Bissau.
e vários cabelos trançado, de Black Power. A gente tem no mês de novembro o mês da consciência negra. E aí teve uma outra estudante que fez uma pesquisa sobre Zumbi dos Palmares. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse artigo. Você quer compartilhar com a gente, Esther, a sua ideia de ter escrito sobre esse artigo? Sim. Eu escrevi isso porque eu sei que pessoas no mundo, elas ficam julgando por causa da cor, por causa do cabelo, por causa da raça, por causa da país. Tipo, tem umas pessoas que no mundo, elas têm cabelo, e as pessoas ficam julgando, falando mal, pelas costas. Assim, eu não gosto dessas coisas. Porque eu sabia o que era aquilo. Eu sabia, eu era uma criança de 5 anos, né? Eu era só uma criança, mas eu tinha noção do que era aquilo, eu tinha noção do que eu estava fazendo. E, claro, né, eu falei comigo, o professor, eu tivemos que chamar os pais, chamar os anos de gente. Quase chamaram de muito lá sobre aquilo. Só que aí resolveram os meninos da escola. Aí eu comecei a fazer pais, eu parei de ficar em figura de fazer no meu cabelo. Só que aí eu comecei a falar comigo, puxar meu cabelo, eu acho que fica melhor desse jeito. Então, assim, um dia eu vou soltar meu cabelo, eu vou precisar para o corpo branco. Mas por enquanto eu gosto de deixar ele. E o menino não tem que ficar falando que meu cabelo é feio, que eu tenho que parar de usar mesmo. Mas o cabelo é meu, se quiser colocar, coloca. Se eu quiser deixar o cabelo solto, eu deixo solto. Então não é problema dele falar do meu cabelo, não é problema dele falar da minha raça, não é problema dele falar do meu corpo. Então, a vida é minha. Se eu quiser colocar o comentário do meu corpo, eu coloco. O corpo não é dele que a gente está falando sobre isso, falando do meu corpo. Se ele quiser falar sobre o corpo, fala do corpo dele, ele fala do cabelo dele. Mas não fica falando do cabelo dos outros, coisas. E eu acho assim, uma coisa muito feia que eu estou fazendo. E se esse menino estiver pensando, tipo, eu falei hoje, tomara que ele tenha se arrependido que ele fez comigo. Então é isso. Exatamente. Racismo é crime da cadeia. E a gente pode denunciar o racismo. E às vezes dentro da sala de aula, na hora do recreio, são momentos que acontecem muitas violências, né? Ah, sua gorda, ah, seu viadinho. Várias palavras horrorosas que nem vale a gente repetir aqui. Por isso que é importante a gente ir para a biblioteca, conversar com a nossa avó, como você falou de sua avó, Esther. Aprender as nossas origens, aprender a nossa história. Porque quando a gente entende a nossa história, a gente tem orgulho da nossa cor, a gente passa a se amar. Porque quando a gente se ama, nada que o outro falar vai atingir na cabeça da gente. Né? Entender que na trança dos nossos cabelos vieram escondidas várias sementes. Vocês sabem que a semente do melão, da melancia, do quiabo veio tudo do continente africano? Porque quando o europeu branco invadiu e começou a sequestrar, a torturar as pessoas, lá em África, como tem muita sabedoria, as primeiras universidades vieram do continente africano. E as pessoas tentaram fazer as pessoas negras de escrava porque elas sabiam os segredos da terra, do mar, do rio. Então, as pessoas negras indígenas, africanas, são pessoas que conhecem da arquitetura, da matemática, que sabem trabalhar. Então, a gente entender por que põe um pano na cabeça? É uma coroa. Por que é que... Agora, esse cabelo aqui é de mentira que eu tô. Mas quando eu quiser ficar com o meu cabelo natural, eu fico. Né? A gente pode ter várias amarrações no cabelo, utilizar as roupas que a gente gosta, as cores que a gente gosta. E aí eu trouxe para vocês uma outra escritora que é daqui de Minas Gerais. O nome dela é Conceição Evaristo.
É essa mulher aqui, ó. E a Julieta não está aqui, mas eu trouxe um jornal, que é um jornal escrito por pessoas negras, lá. E esse jornal traz a vice-presidente do país dela, da Colômbia, Francia Marques, que é uma mulher negra eleita a vice-presidente. Olha só que legal. Então, a gente tem que passar a buscar essas referências que a televisão não mostra. Por que não mostra? Porque até hoje tem gente que quer explorar da gente. E aí coloca na mochila, no caderno, o que é? A Barbie, a Suzy, não sei quem mais. Então, por isso que é importante a gente fazer jornal com os desenhos da gente, né? Eu vi aí o tanto que Eduarda desenha bem. E aí, ó, esse livro aqui da Conceição Evaristo, ele diz o seguinte, ó: desde pequena, eu amava a brincar de rádio, televisão, jornal. Transformei essa habilidade em profissão. Tudo tem conserto. Consertei a minha vida, cuja mola estava enferrujando. Eu mesma imprimi novos movimentos nos meus dias. Então, eu desejo que vocês possam imprimir muitos jornais na escola. A gente tem aqui 4 minutinhos para poder encerrar. E queria ouvir de vocês uma palavra de agradecimento, alguma mensagem que vocês queiram deixar, para que outras crianças também possam fazer o jornal. Então, agora é com vocês, uma fala de agradecimento para a gente ir se despedindo. Eu sou muito contente de conversar com você. Eu tenho muito prazer e você Obrigada, Eduardo. E você, Kéquio? Eu também fico muito feliz pelo jornal tá prosseguindo bem e também gostei muito de você e dessa entrevista e que espero que as outras crianças também possam fazer o jornal para dedicar o que elas querem fazer. Obrigada. E você, Esther? Como eu sou muito, eu acho muito bom deixar um fazer de jornal, porque nós já conversar um pouco. Eu gostei muito de entrevista, como você é dedicado. Eu acho muito bom esse jornal assistir, porque vai ter gente que no futuro vão se tornar verdadeiros escritores, jornalistas, talvez eles até chefes de empresa, coisa. Eu acho muito bom a gente saber desse jeito. Exatamente. E você, Cacaizão? Eu só tenho que agradecer, né? Crianças maravilhosas. Tem aquela frase do Guimarães Rosa, né? Mestre, de repente, aquele que aprende, né? Então é isso mesmo, o professor é aquele que de repente aprende. Eu estou aprendendo com essas crianças e com você também, Mário. Agradecer você por aqui no jornal, que abraçou a ideia, então, que se dedicou assim, com esse carinho, com essa, né, espontaneidade que tem aí, com as suas impressões. Obrigado, minha gratidão aí por você e pelas crianças. Também quero agradecer, foi um prazer fazer o jornal. E agora vamos fazer assim com a nossa mão, ó, como se fosse uma conchinha. Para a gente se despedir, a gente vai cantar uma música que eu aprendi com o senhor do Congado, que chama Sebastião Farinhada. Ele disse que a mão da gente parece cuia. Sabe? A cuia é um negócio que serve para guardar várias coisas. E aí a gente vai fazer assim, ó. Nossas mãos são cuias, nossas mãos são cuias, com histórias para ofertar. E a gente joga as histórias pro alto. Bora lá? 1, 2, 3 e... Nossas mãos são cuias, nossas mãos são cuias, com histórias para ofertar. Com histórias para ofertar. Obrigada, um beijo. Obrigado. Boa aula aí para vocês. Obrigada. Tchau. Gratidão.
Tchau para todo mundo aí. Beijo. Beijo. Cesário Alvim.